Olá, gente. Que demora, né? Você viu? Eu acho que uma vez, boa tarde, pessoal. Eu acho que uma vez eu gravei uma aula e daí alguém chegou para mim e falou assim, professor, você vai perceber assim que 2 segundos no estúdio, sem falar, tempo. Parece que acabou o mundo. É uma eternidade. E realmente, o cara que está do outro lado falou assim, aconteceu algum problema, os caras entraram sem querer. Eu também acho. Boa tarde a todos. Na verdade, assim foi... O pessoal resolveu lembrar onde nós estamos. Inclusive, lá embaixo, no prédio, tem um monte de... Depois eu vou descobrir quem que é, o pessoal fazendo turismo aqui. Eu sabia que você vinha com isso, mas eu imaginei que você vinha de lá. Eu vou continuar dizendo... Qualquer semelhança, mera coincidência. Ele está tentando aqui, né? Ele vai tentar focar ainda. Qualquer semelhança, olha aí. Ó. É ou não é? Eu gostaria de dizer que não me parece nada com isso. Mas Isso mesmo. Só por causa do focinho, pô. Pare com isso. Eu tenho mais cabelo que ele ainda, por enquanto. Daí, vai aguentar matemática hoje, não? Vamos nessa? O Oswaldinho do acordeão lá... Foi embora? Fugiu. O Mocelinho se livrou de mim porque ele não queria resolver exercício junto. Então, chegamos aqui. Então depois você vem com a literatura, também não se preocupe. Não tem problema, eu finge que eu não sei ler. Com as linguagens? Nem ouvir. Beleza, então, gente, vamos dar uma olhadinha o que a tia Paula preparou para nós. Na aula de hoje, tia Paula preparou função log. Aliás, o tio Mar, só para comentar isso aqui, é questão assim para o cara que vai fazer... Enem para medicina, para engenharia, em qualquer lugar que eu valha. É cara que vai gabaritar a prova, porque assim, apareceu 2 vezes em todo esse tempo. Sabe? Apareceu e assim, tem que saber o básico daquilo ali, que o resto é mais... O básico do básico. O resto é mais normalzinho. O que mais? Fraçãozinha, matemática basiquinha, para todo mundo ficar feliz. Todos felizes. Média, moda, mediana, um pouquinho de estatística. E essa coisa aqui é do teu amigo Fábio. IMC e as medidas de... gordura do ser humano. O Fábio poderia ajudar aí também. Poderia. Esperaríamos ele chegar enquanto isso está... Não, vamos lá. O povo, aparentemente hoje nós não teremos trauma nesse vai para frente, vai para trás, faz filme. Novidade. Eu consigo quebrar, tá? Novidade. Coisa que eu faço bem. Eu descobri que tem uma teclinha do lado para desligar o Bluetooth, entendeu? Daqui a pouco eu vou ficar apertando isso aqui, desliga o Bluetooth e daí não mexe lá. Ó. Não mexe vamos lá. Questão 137, pelo que eu lembro dessa coisa, prova azul de 2011, prova oficial. O nosso amigo lá, aquele rapazinho que faz mapa astral, ele está usando a prova do penitenciário de 2010. Pode ou não? Pode. Ele pode, porque ele faz mapa astral e sem tal. Sem dúvida, então pode. Tá. As outras pessoas normais estão usando 2011. Não, pode, já pode. Vocês é que mesclam a coisa. Vamos lá então, pessoal. Questão 137. A escala, na verdade, é D. Magnitude de momento, daí abreviada como MMS e denotada como MW minúsculo aqui. Introduzida em 1979 por Thomas Sachs e Hiru Kanamori. Eu acho que ele é italiano pelo sobrenome. Itália, deve ser. Certo, professor Marlos, que conhece? Certo. Daí, você está bem fora do ar, né? Daí, substitui a escala Richter. Pô, professor, essa outra eu nunca escutei, mas essa Richter aí tem sempre, aparece em tudo quanto é jornal. Aí. Basta que exista um abalo sísmico. Exatamente, sísmico é de macacos, isso? É, quase isso. É isso, então assim, e daí tem um negócio que vocês, vou te sacanear só porque você está batendo papo aí. Vai lá. Não, e daí assim, normalmente o pessoal pega naqueles jornais assim, das mais famosas e fala assim, escala Richter que vai até 9. Não vai até 9, a escala é uma escala exponencial, ela vai até onde ela quiser. Só que se passar de 9, provavelmente não vai sobrar nada para contar a história. Também. Mas ela vai até o número que quiser. Então os caras falam, a escala que vai até 9. Não vai. O maior tremor de terra que teve foi próximo de 9, mas não vai até 9. Já é o suficiente para sacudir tudo. Já é o suficiente para não ter ninguém para contar o tremor depois. Isso a gente sabe. Daí, então, a escala Richter que você sabe que serve para calcular os abalos sísmicos que o Mário já falou, serve para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada, para pessoas que não falam abalo sísmico. Daí, menos conhecida pelo público, essa outra escala MMS, então, serve para a mesma coisa, mas é uma escala mais aferida, é melhor. É usada para estimar magnitudes de todos os grandes terremotos. Então, assim, parece que, se o pessoal de geografia tivesse aí também, aquele picareta do Laércio também, outro picareta, e você vai dizer que assim, a gente passa... que é vários, né? A gente passa por abalos sísmicos o tempo todo. Certo. A terrinha está o tempo todo, mas pela escala ali, só para grandes abalos sísmicos. Então, assim, a pequenininha serve, a Richter, essa aqui não. Assim como a escala Richter, essa escala MMS também é trabalhada com logaritmo. Log. Ou seja, função log. Você lembra disso, né, professor Marlos? Lembra log e antilog. Olha que bonitinho, antilog, eu acho que o pessoal nem coloca mesmo apostila agora. Não mesmo? Coloca logaritmando só para você achar, ele nem comenta no antilog. Mas existe. Não, claro que existe, mas é que coisas desaparecem para que soframos menos, talvez, ó.
Daí, Então por que eu sofri naquela época com esse negócio? Tá bom, já que você bateu num papo assim, hoje passou pela 10ª vez a entrevista, você que está aí, espere um pouquinho, das 3 medalhistas do Espírito Santo, as 3 da Olimpíada de Matemática, da UBMEP, não sei se chegou a ver. Não. As 3 são filhas de agricultor, bem simples. Isso eu li o pai rapidamente. não fala, não tem estudo, a mãe não tem estudo. As 3 não têm internet em casa, quase não tem televisão e muito menos shopping e coisas que tirem o teu foco. As 3 tiraram medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. O que ninguém fala é assim, elas estão no primeiro ano. E a prova do primeiro ano é voltada para o primeiro, segundo e terceiro. Uau. Então, não estando no terceiro ano, elas tiraram medalha de ouro já no primeirinho, que seria muito mais difícil. Com toda certeza. Então, geniais. Tá, mas aqui, provavelmente eles não estão preocupados assim, se vai perder alguma matéria ou não, se daqui a pouco volta, vamos lá. Estou pegando teu pé, mas não é, você sabe disso, ó. Daí, olha que bonitinha a tua escala, Marlos. Isso aqui você olha e fica chateado que nem eu lendo Lusíadas, mais ou menos. Eu não sei entender e você olha para esse troço assim, olha que coisinha linda a criatura colocou lá. Eu gosto do M. MW. Bom, ele explica, ó, pelo menos quem sabe ler, o português ajuda bastante, olha lá. MO é um momento sísmico, então essa coisa aqui, um momento sísmico. Aliás, se você vai fazer titio neném e você pega uma coisa assim muito grande, tipo isso aqui, às vezes é legal de você colocar em cada uma dessas incógnitas aqui, ou dessas variáveis, porque é uma função, colocar o que significa. Se você se perder no texto, você não precisa ficar lendo, relendo. Tá, o que mais? Usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície, aquilo que o Marcos falou de abalos sísmicos, através dos sismogramas, o aparelhinho que calcula, que mede os abalos, cuja unidade é o DINA. Daí, se tivesse o nosso astrônomo e astrólogo por aqui, ele já falaria o que é o DINA. Exatamente. DINA por centímetro, na verdade, vezes centímetro. O terremoto de Kobe, no Japão, você deve ter lembrado disso. Acontecido no 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve uma magnitude de 7,3. Então, peraí. Perto do 9. Isso eu já entendi. Então, exatamente. Foi um dos piores que... Daí, assim, eu nem sei o que é para calcular, mas eu sei que essa coisa aqui é 7,3. Ele acabou de colocar ali. Daí, vamos para frente. Na verdade, eu sei porque eu treinei em casa. Daí, para ficar mais fácil. Claro. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico? Eu já não lembro mais do que era o momento sísmico. Bom, eu escrevi na fórmula, mas ele diz aqui. Exatamente, ó. O mo do terremoto em Kobe, e daí assim, a unidade é a mesma, então você não precisa se preocupar. Você pode perceber que aqui na resposta não tem unidades. Então assim, você perceba lá que ele colocou DINA vezes centímetros e lá na frente ele também colocou DINA vezes centímetros. Então não se preocupe com a unidade. Olha que bonitinho. Tio Marlos, assim, você estava lendo? Não, desculpa. Não. Daí, assim, você percebe que a hora que você colocar esse 7,3 aqui, isso é número, isso é número, isso é número, isso é a base do teu logaritmo e ficou só o MO para achar. Certo. Tradução, equaçãozinha boba. Então, assim, mas que quem não está inteirado tem problemas. Então eu vou ajudar com o começo. Tia Paula fez, tia Paula é um amor de pessoa. Então assim, ó, mesmo que você não saiba de log, pelo texto eu sabia que isso era 10,3. Quando você tem, agora isso aqui é uma incógnita, não é mais uma variável. Isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau da mais agora possível. Não, é uma equação logarítmica. Eu tenho que dar um jeito de achar essa criatura. Pelo que você lembra lá do prezinho lá do começo, então assim, tem que dar um jeito de isolar a letra. Para você isolar a letra, passa essa coisa para cá. Operação inversa. Se estava diminuindo, somando. Beleza. Consegui chegar em 7,3 mais 10,7, 18. O que mais? Esse 2 aqui está multiplicando o log. Logo, ele passa para o outro lado, dividindo. Esse 3 estava dividindo o log. Logo, ele passa para o outro lado, multiplicando. 18 vezes 3 dá 54, dividido por 2, 27. Então, assim, o que eu consegui foi me livrar de um monte de coisa. Agora ficou exatamente o que você precisa saber de log. A tia Paula não colocou aí. Eu vou, inclusive, aproveitar aquilo que nosso querido amiguinho estava falando agora há pouco para usar. Vamos ver se eu consigo aqui sem travar a tela. Vamos lá. Vamos, maldita flecha. Eu vou conseguir travar isso aqui. Cliquemos aí, então. Aqui. Você consegue clicar naquela flechinha fofa? Não. Aqui. Essa aqui? Consegue? Não, embaixo. Essa aqui? Debaixo dessa. Essa? Isso. Aí. Vamos lá. E agora eu consigo clicar aqui no novo slide. Estou treinando com ele, A única coisa que tinha que saber de log era um negócio assim, mano. Log de um número A na base B. Aquilo que você falou de antilogaritmo e tal, tinha a ver com aquele rapazinho lá, mas tudo bem. Então aqui, esse cara aqui é o logaritmando. Essa criatura aqui embaixo
é a base, e o log realmente é o resultado desse cara aqui que ele chamava de x. Bom, a única coisa que tinha que saber de log é que log parece um negócio assim, reciclável. Eu sempre calculo assim, a base elevado ao número da frente, que é o logaritmo, que é o resultado, é igual ao número de cima, que é o logaritmando. Ou seja, o operacional dessa coisa horrorosa aqui é isso. O número de baixo, a base elevado ao número da frente, que é o logaritmo, é igual... Parece a cabeça do sujeito, né? Mas assim, é a primeira aula de log. Tá certo. Assim, logaritmo, disse assim, definição, log se calcula assim, e acabou. Terminou na primeira aula, não tem mais nada aqui. Tá bom. Tá, então... Se você diz, tá dito. Não, mas é mesmo. Tá, então olha o que aconteceu aqui, de verdade, e outra, essa base 10 aqui, o pessoal que estuda matemática sabe que a raiz quadrada, quando você vê na calculadora, ela não precisa escrever o 2, a raiz de índice 2. E o log é a mesma coisa, na calculadora tem uma teclinha log e não tem nada na base. Esse log na base 10 não precisava estar escrito. Podia ser só log. Ele foi bonzinho, só log parece aquela música do... Então, o que me divirta é que algumas coisas sempre reclamam que para nós da área de humanidades, né, gravava com o Elton fizemos a nossa aula ontem, e ele dizia que não entende também certas coisas, que fica assim, quando eu falava mostrei a redação, e disse que era o bom senso do sujeito, que não precisa ser exato a medida do parágrafo, não precisa ser 2 centímetros. Nem 3 e nem 2 dedos. Mas deixa eu conversar com uma pessoa que fala só de exatas, ele vai ter um treco ali. Mas... Justamente. Mas eu te pergunto, como é que vocês se saem dessa sabendo que algumas coisas mudaram? Aquilo que vocês acreditavam ser plenamente adequado, que era exato, anos depois mudou. Como é o caso do pi, você estava lembrando da raiz quadrada e me veio já a lembrança do pi. E do número do pi que eu fui obrigado a decorar. Sob pena de ajoelhar no milho. Mas assim, mas isso é uma coisa que assim, mesmo que eu não goste muito, mas pelo menos tem o pessoal de educação matemática que está se sobressaindo ao estudo de matemática. Então assim, experiências bem profundas de como a criança aprende, de que maneira aprende, até onde aprende, como aprende. Então assim, não é mais aquele negócio do tipo decora. Eu lembro que no PIA até tinha uma frasezinha, foi o aluno aprender um número usado nas artes. Daí você fala, foi, é 3, ou é 1, então ficava 3,14, 15, 9... Ele guardava uma frase para guardar o pi. Mas é inútil. Sem dúvida. Daí assim, mas quando a gente fez, a mesma coisa que física, quando eu estudei, você provavelmente também, física, a gravidade era 9,81 metros por segundo ao quadrado. Hoje se usa 9 e se duvidar, arredonda para 10. Então já teve mudança. Aquilo que parecia exato não é mais, é isso que eu estou dizendo. Tá, agora eu sou da área de não exatas, então vamos lá. Povo, então... Depois que o Marlos descobriu que eu já não tenho mais função, o teu log aqui não precisava ter base. Mas como tem, pensa assim, para calcular o log, a única coisa que a Paula fez aqui foi trocar os dois de lado, porque tem umas criaturas que ainda acham que é melhor deixar a letrinha na esquerda aqui. Senão tem um treco. Então o que ela fez? Fez uma troca, passou o que estava no membro do lado direito para a esquerda, da esquerda para a direita. Daí, a base elevado ao número da frente, que é o logaritmo, é igual ao logaritmando. Então isso aqui acaba desaparecendo, você transforma nisso aqui. O número de baixo elevado ao da frente é igual ao de cima. Ou seja, o mor é igual a 10 elevado a 27. Que bonitinha a letra. Tá lá, 10 a 27. Acertei. Tem que acertar, né? Espero que eu tenha levado pelo menos uns 25 minutos nessa questão. Mais ou menos. Não. Não chegou a isso. Essa aqui era pro tio Fábio, tá por aí. Isso aqui é legal. Se não cair MC... ou qualquer outra coisa de educação física no top de matemática, os caras esgotaram. Você pegava assim, nos últimos 10 anos apareceu 12 vezes troço, aparecia 2 vezes em cada prova. Eu fiz ontem, a gente estava gravando com o Fábio lá, e daí simplesmente aquele negócio assim, MC, IAC, MC, ICS, então aqueles índices assim, os caras extrapolaram tudo. Aliás... E aí a matemática é bem utilizada nesse sentido. Não é, eu estava fazendo aquele recorte que a gente está precisando de questões, e é legal o que você tem nas últimas anos, os caras pegam assim, super interessante, o cara vê um texto que tem número, transforma em questão. Daí tem o livro de biologia, ele viu um texto que tem número e transforma em questão. Então assim, a maioria das questões de matemática os caras estão caindo fora, beleza? Beleza, gostei. Bom, então vamos lá, vamos para a educação física. Índice de massa corporal, IMC, isso aqui você já fez 1 milhão de vezes também, né? Também, não, mas conheço. Lembra? É largamente utilizado cerca de 200 anos. Ontem até briguei, que ele é utilizado, mas não é legal. Mas esse cálculo representa muito mais a corpulência do que a adiposidade. Como eu escutei o Fábio falar ontem, eu posso falar no lugar dele. Ou seja, se você pega um cara que é atleta e você pega um cara que é gordinho, agora eu vou pra lá, pra cá? Não, tô brincando. Se você pega um cara que é atleta e um cara que é gordinho, na hora de você fazer o IMC vai dar o mesmo.
Sim. A diferença é que um tem gordura e o outro tem músculos. Só que o número não revela isso. Então, assim, essa coisa que engana. Para avaliar, só número de... Que nem você falou do pi lá. Número por si só não tem utilidade nem motivo para existir. Ó, vamos lá. Uma vez que indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Foi o que eu falei para vocês. Eu escutei o professor de Educação Física falando ontem e decorei. Uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal, tá ali, novo índice, como uma alternativa mais fidedigna. Professor Marlos. Fala, meu amigo. Poderia traduzir para um português mais coloquial o que seria fidedigna? A alternativa mais fidedigna, que é correta, mais correta, a exata. É muito ruim dizer que é mais verdadeira. Não, certinho, pode usar. Pode usar. O advérbio aí não tem problema. Não. Intensificou a coisa. Então tá. Ó. Bom. Daí, para quantificar a gordura corporal. Então esse cara aqui, os caras descobriram que não é muito legal e estão passando por uma outra sigla, portanto uma outra continha. Utilizando a medida do quadril, ou seja, nessa aqui você mede o quadril, aquele famoso que nunca ninguém sabe onde é, você fica procurando aqueles ossinhos do lado lá para medir, o umbigo e sei lá mais o quê. E a altura. A altura a gente consegue medir. A figura mostra como calcular essas medidas, sabendo que em mulheres, e aí tá um negócio bacaninha, que se não me engano aquele IMC também dá pane, porque ele é o único para os dois, e aqui em mulheres, olha que bonitinho, já tem uma taxa diferente. Então assim, provavelmente ele vai cobrar alguma coisa diferente para as senhoras. Certo. Vamos lá. Eles colocaram o teu desenho gordinho ali para ele sentir um certo trauma. Uma saliência abdominal, viu? Eu olhei de lado e pensei que era uma bota aquilo ali. Saliência abdominal. Mas é a balança que está ali embaixo. Então vamos lá. O IMC, o velho IMC, você viu que eles têm um certo grau de companheirismo já com o índice ali. Daí, como é que você calculava o IMC, que eu já vi isso aqui 1 milhão de vezes? Você pegava a sua massa em quilogramas e multiplicava por altura vezes altura, ou seja, na verdade a altura ao quadrado e a unidade era em metros. Isso aqui te dava um númerozinho e esse número se via numa tabela. O novo índice, o IAC. Adiposidade corporal. É bonitinho, né? Índice de... Você já fez a questão também 1 milhão de vezes? Não. Aí você estava guardando, Ele te dá porcentagem de gordura corporal. Esse daqui te dá massa e esse aqui te dá gordura. Daí, só que para essa criatura, olha que bonitinho ele tá a fita aqui do rapazinho. Tá no quadril. A menina, no caso, ela conseguiu achar o quadril, coisa que eu não consigo achar até hoje. E daí? Só que esse aqui é um pouquinho pior. Porque você divide a circunferência do quadril, a medida do quadril em centímetros pela altura, vezes a raiz quadrada da altura. E aí a matemática já mela um pouquinho. E ainda diminui um 18, que deve ser feito aquele famoso, que nem a gravidade lá, aqueles testes de laboratório, que você vai fazendo, arrumando, e você, esse 18 não surge do além. Tá? Tem que ter alguma aplicação aí, essa boa coisa. Vamos lá, agora vamos lá. Um jovem com IMC igual a 20 kg por metro ao quadrado, ou seja, naquele índice antigo, já foi calculado, para a sua alegria. Daí, 100 centímetros de circunferência, então ele tem 1 metro de circunferência. É quase a Carla Pérez, o tipo lá. Tá. 100 centímetros de circunferência dos quadris, que mais? E 60 quilogramas de massa corpórea. Resolveu averiguar o seu a nova sigla, o índice de adiposidade corporal, segundo Marlos. Para se enquadrar aos níveis de normalidade de gordura corporal, a atitude adequada que essa jovem deve ter diante da nova medida é... Bom, primeira coisa, cuidado com isso só. Se você... quilogramas por metro quadrado, centímetros, você vai ver que tudo isso daqui estão nas unidades que foi recomendado lá. Tá? Já li antes. Você percebeu o beriberi ali, não? Tô vendo. Escorbuto. E aí as respostinhas e vamos ver. Adivinhe se tia Paula pensou em mim novamente. Olha que coisa. Olha que coisa linda. Então assim, a fórmula estava lá. Inclusive ela já melhorou. Porque a fórmula estava assim, altura vezes altura. Que a nossa querida amiga Paula, também da área de exatas, resolveu colocar como altura ao quadrado. Ah, Marcos, acertou, viu? Você viu. Pelo menos isso. Olha que bonitinho então. Daí, eu sei que o índice de massa corporal ele já tinha calculado, era 20. Eu sei que a massa dele era 60. E eu não sei a altura. Tá, e daí? E o Kiko? Não preciso saber da altura. O problema é o seguinte, para você calcular um novo índice lá, olha o que aparece aqui. Então, assim, ele poderia ter pedido para calcular um, calcular o outro e descobrir qual dos dois era melhor. Agora eu vou ficar jogando em câmera só para ver o que acontece. Aquela lá fica parada, então eu tô aqui. Podia pedir para calcular os dois e ver qual dos dois era melhor. Mas ele já deu o índice para você encontrar a primeira variável ali, a primeira incógnita, não é a função, a variável. Encontra aquele resultado e substitui no outro. Sim. Então olha que bonitinho. Essa criatura está dividindo, passa para cá multiplicando, essa criatura está multiplicando, passa para lá dividindo, troca um pelo outro e aí vai.
Dividiu 60 por 20, corta as bolinhas se você não for menino, se for vai doer pra caramba. Divido 6 por 2 vai dar 3. Professor Marlos, o senhor lembra do prezinho ainda, como é que você passa a raiz quadrada para o outro lado? Qual era a operação inversa de raiz quadrada? Então, assim, estão prestando atenção. Esse 2 passa para o outro lado como raiz. Então, olha que bonitinho. A altura do cara deu raiz de 3 metros. Ah, mas como é que eu vou saber quanto é raiz de 3 metros? Se fosse uma prova de vestibular, provavelmente você teria que decorar. Mas o tio Neném... Já deu. Deu. Então, você não precisa decorar isso. Pior ainda, que no próximo cálculo você vai ter que usar a raiz desse número que está aqui. Mas ele já deu também. Então, vamos para frente. Olha que bonitinho, ó. Vamos calcular o segundo índice. Segundo índice, circunferência em centímetros. Eu tinha transformado em metro, mas é em centímetros. Está lá. Altura. Acabei de calcular a altura aqui. A raiz de 3 que dava 1,7. Daí, raiz quadrada da altura. Raiz de 1,7. Ah, essa é aquela que eu não sei. Não, não é não sei. O exercício te deu que era 1,3. O que tia Paula fez? Multiplicou 1,7 por 1,3. Isso dá 51 mais 17, que dá 221. A tia mandava contar as casas depois da vírgula, e daí já colocou a resposta aqui. Então, 1,7 vezes 1,3 dá 2,21. Isso é uma daquelas competências que você não gosta e eu também não. Eu, com matemática, eu detesto. Mas assim, prova do Enem vai ter pelo menos umas 2 questões, você vai ter que gastar tempo fazendo continha. Ontem eu fiz uma lá que eu fiz com a calculadora escondida aqui, ninguém percebeu que estava do outro lado da câmera, mas estava com a calculadora. Bem chatinho de fazer, mas gasta tempo e tal, mas faz parte. Mas lá o cara não tem o raio da calculadora. Tem que ter... Mão de obra. Exatamente, você vai usar aquele músculo mais usado na prova do Enem, que é o glúteo. Divide essa coisa, 45,25, diminui 18, bom... Depois de 15 dias eu cheguei com um novo índice 27, dessa coisa, 27,25. Depois de 15 dias eu nem lembro mais o que é para fazer. Olha o que a criatura fala ainda. Ele fala assim, cadê? Eu já não... Ó, a figura mostra que o índice normal tinha que estar entre 19 e 26. Quando passa disso... A tia passou. Quando se calculou da tia, deu 27,25. Então, assim... Eu vou precisar reduzir isso daí. Vamos dar uma olhada lá. Bom, primeiro, criatura que leu aumentar... Não dá. Se mate. Se essa coisa tem que ficar entre 19 e 26 e deu 27,25, agora nós vamos usar aquela matemática que a gente conhece do dia a dia, que não precisa sofrer muito. Então, assim, Marlos, o que é você encontrar 10% de alguma coisa sem sofrimento? Aquele cálculo que você faz no dia a dia. Sim. Tá. 10% de alguma coisa, basta você andar com a vírgula, uma casinha aqui. Tranquilo. Então, se você andar uma casinha aqui, isso aqui vai dar 2,72. Se você pegar um 27 e tirar o 2, você já fica dentro dessa faixa. Sim. Ok? Então, vamos lá. Reduz o seu excesso de gordura em aparentemente 1%. Não sei se é 1% não. 1% não é legal essa coisa aqui. 1%, você vai calcular 1% daquele troço ali, vai dar o vírgula qualquer coisa. Vamos lá, já vejo aqui. Reduzir... Aí desaparece. Daí, ó. Reduzir o seu excesso de gordura em 27%. Nossa, calcular 27% de 27%? Desaparece. Manter os níveis... Manter também não, né? Não. Ele tinha que diminuir. Vamos ver que cálculo eu fiz de erradinho naquela coisa ali. Se ele diminuir 1% só... Mas não pode ser 1% essa coisa. Vamos ver o que aquele rapazinho marcou. 1% eu acho que tem uma leve pressão que esse negócio está enhangado. Já te mostro por quê. Não é aproximado? Eu acho que é para ser em torno de 10% ali. Provavelmente faltou um zerinho. Já te explico por quê. Porque assim, se esse é o índice e ele deu 27, vamos ver, ó. Só para fazer o cálculo de lá, daqui a pouco eu apanho no Marlos. Se você deu 27,25. Se você calcular 1% dessa coisa, você vai ter que diminuir 2 casas decimais. Você vai ter que andar 1% disso. Quando você pegar 1% disso, vai dar 0, pera aí, vamos ver com essa coisa. 1% disso vai dar 0,2725. Mas mesmo assim, ó. Dá uma olhada, meu caro amigo Marlos. Isso aqui, menos 0,2725, vai ficar 26,98. Ainda é maior do que aquilo. Então esse troço aqui provavelmente é 10%. No meio da aula eu confirmo para vocês, mas é em torno de 10%, não é em torno de 1% não, tá? Confirmo com vocês isso aqui. Os cálculos estão bonitinhos, a tia Paula fez bem bacaninha. Tranquilo? Derradeira. É verdadeira. Não, é derradeira. Não, tem mais umas 2. Não, no tempo? Não tem, mas ele colocou já que tem meia hora ali. Não, ó. Você quer dar aula hoje? Eu tenho, parei. Daí,
Questão 154. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições da UBMEP. Aquilo que eu falei agora há pouco das meninas lá do Espírito Santo. Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas, de 2005 a 2009. Daí está pelas regiões do país, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em relação às edições de 2005 a 2009, que é exatamente os anos que ele coloca aqui, ó, 2005, 2006, está lá. Em relação a esses anos, qual é o percentual médio de medalhistas de ouro na região Nordeste? Meu caro amigo Marlos Humberto Gerobon. Vamos lá. Vamos aí. A interpretação de tabela também é uma das coisas cobradas lá, mas assim, para que serve o Norte, o Centro-Oeste, o Sudeste, entre outros, e o Sul, se a criatura só quer calcular a média do Nordeste? Sim. Só para preencher. Assim, só para ver se você sabe ler a tabela. Exatamente. Tá, é legal, é informativo, você sabe que teu estado tá, tua região está legal ou não. Direitinho. Uma tabela. E daí, ó, o que a criatura quer? Qual o percentual médio? Aquilo ali já está em percentual, então basta você somar isso aqui e dividir pelo número. Então, assim, como é que você faz? Meu querido amigo Roberto, que trabalha na casa aqui, que gosta de brincar disso, como é que você acha a média aritmética? Então, assim, x1 mais x2 mais mais xn, soma todos os elementos e divide pelo número de elementos. No caso aqui, como eu vou somar os 5 anos, essa soma para achar a média aritmética tem que dividir por 5. Tia Paula fez também, eu não preciso fazer mais contas. Seção preguiça, coisa que eu faço bem. 19 com 21 dá 40. 40 com 19 dá 57, 57 com isso aqui dá 65, 75, 75 com essa coisinha fofa aqui, 190 dividido por 5, treinei calzinho. Pior que funfa. Viu? Você apressou, agora eu tenho meia hora para fazer a próxima, certo? Quanto tempo tá? Acabou? Terminou? Foi? 5 ainda? Ah, então tá, viu? Viu que não tinha tempo para 2? Você não acreditou? Não acreditei, porque eu não sabia que era tão curtinha assim. Não, a matemática tem essas coisas. E eu estou fazendo cálculos aqui, viu? Então tá, agora eu vou ficar... agora eu vou devagarinho. Questão 63, eu estou vendo que você está fazendo cálculo. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar. Por recomendações médicas para uma das regiões. Ele pode mudar para uma dessas aqui. O Marlos me assustou. Rural, comercial, residencial, urbano ou residencial suburbano. Eu vou para suburbano, que é mais barato. Daí, a principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor. Podia achar um daqueles picaretas de geografia também para explicar o que são ilhas de calor da região. Que deveriam ser inferiores a 31 graus. Então, assim, por motivos médicos, ele tem que dar um jeito de ficar em algum lugar que a temperatura seja inferior a 31 graus. Tais temperaturas são apresentadas por gráfico. Então tá lá. Tá lá o gráfico das temperaturas. Olha que bonitinho, mais uma tabela. No outro a gente viu uma tabelinha que você tem um grafiquinho para analisar. Ele colocou que a criatura mora no centro. Só que a temperatura no centro, se você for analisar, isso aqui está em Fahrenheit. Olha que bonitinho, a criatura colocou até em seção. Se você for dar uma olhada aqui do ladinho, que tem uma outra variação aqui em Celsius, ele está acima de 33 graus. Por isso que o médico indicou que ele ficasse abaixo dos 31. Interpretando a tabela, vamos dar uma olhada lá. Cadê o 31 dessa coisa aqui? O 31 vai estar no 88 Fahrenheit, vai ser isso aqui. De vez em quando dá uma tabela meio maluca, mas o 31 é isso. Tá. Então, assim, eu posso fazer com que o rapazinho mude para a área rural, que a temperatura está em torno do que? 29, mais ou menos, e abaixo do 31. Eu posso pedir para a criatura mudar para o residencial urbano, que a temperatura também está abaixo do 31, ou para o residencial suburbano. Eu não posso pedir para ele mudar para o centro, porque ele já está no centro. Este é o problema dele, ele quer sair daqui. E muito menos para ele mudar para essa coisa fofa aqui, que não dá, que é o comercial, que está acima do 31. Esse daqui foi um dos erros que o pessoal teve daí, Márcio. Como assim? Já lhe mostro. Daí, escolhendo aleatoriamente uma das, por problemas de leitura, uma das outras regiões. Então você não pode escolher o centro, você vai tirar o centro daquilo ali. Para morar, qual é a probabilidade de escolher uma região que seja adequada, ou seja, que a temperatura seja menor ou igual a 31, pode ser. Daí,
adequadas às recomendações médicas. Bom, essa falta de leitura do Outras cria o seguinte, ele vai lá, o que era a probabilidade, só para lembrar para o nosso amiguinho que está em casa? Probabilidade é uma razão, assim, esse é o cálculo mais fácil que tem alguns mais difíceis no tio Enem, uma razão entre o número de elementos favoráveis ao que você quer, sobre o total. Dá para escrever em língua de gente? Dá. Tá bom. A probabilidade é que você encontre um lugar que a temperatura seja menor ou igual que 31 graus. Então, assim, primeiro, agora eu vou mostrar a criatura que não lê. Em quantos locais diferentes você tem no seu mapinha? 1, 2, 3, 4, 5 no total. Então, eu tenho 5 no total disso aqui. Está errada a minha resposta e, por favor, acordem para isso. Ó. Eu tenho 5 no total. Em quantas delas eu tenho elementos favoráveis? Ou seja, em quantas delas a temperatura é menor do que 31? Se você for dar uma olhada menor do que 31, tinha a rural, tinha comercial não, está fora, residencial urbano e residencial suburbano. Portanto, 3. Daí a criatura vai lá, eu tenho 3 casos em 5, e por incrível que pareça, não é normal do Enem fazer pegadinha, mas existe a resposta. E está errada. E está errada literalmente porque ele falou assim, ó, das outras regiões. Então o meu espaço amostral não é 5. De verdade ela é 4. Entre as outras regiões, eu não posso mais escolher o centro, eu posso escolher a comercial, a rural. Uma dessas 4 aqui, total era 4, e eu precisava de 3 só. Então isso foi uma maldadezinha. Provavelmente dentro daquela teoria de resposta do item, muita gente ia marcar aquilo ali, teria um ponto parcial, porque sabe o que é probabilidade. Mas não conseguiu interpretar o texto. Por isso que ninguém gabarita matemática. Embora no último ano tenha chegado bem pertinho. Mais de 970 pontos dos 1.000. Foi a primeira vez desde 2009 que se aproximava. Vamos passar daqui a pouco da redação? Não. Na redação não, sempre vai ter alguém que vai gabaritar, né? Sempre vai ter. Então, ó, essa coisa aqui, 3/4. Você vai lá, olha que bonitinho. Existe a respostinha para isso. Então é o seguinte... Provavelmente eu estou no 1, daí eu falo assim, não, eu tenho uns 3 minutos e meio ainda, então tá. Durante a nossa mudança aqui, eu vou pegar aquele resultado na internet e vou mostrar para eles depois que realmente aquele troço tem que ser 10%, ou tem algum número que está estranho. Não dá certo porque ele acaba ficando maior que 27. Em relação à probabilidade, só para comentar com as criaturas que estão aí, já que eu tenho um tempinho, lembre o seguinte, probabilidade de um evento... número de elementos do evento, aquilo que você quer que é favorável, sobre o número de elementos do espaço amostral, que é o total. Vamos para o favorável e para o total. Vou aproveitar que nas outras aulas já peço para a tia Paula colocar alguma coisa de probabilidade. Que seja bom. E tem um caso... Que seja bom. Não, mas é bacana, mas assim, é que às vezes pode acontecer a probabilidade de uma união de eventos. Acontece uma coisa ou outra. Então, assim, qual é a probabilidade de repente de amanhã chover ou ser um dia par? Tá? Então, assim, e esse tipo de probabilidade você tem que calcular. A possibilidade é bacana. Sabe que tem uma diferença nisso, né? Probabilidade e possibilidade. Tem, e eu já vi uma criatura perder aulas num lugar que ela galgava ou tentava ou procurava por causa disso. Inclusive a propaganda da Coca-Cola, já que está assim, tá errado, porque eles traduziram do inglês, traduziram errado. Aquela que o cara para na rua, daí o carro dele começa a fumacear e tal, daqui a pouco param umas meninas, esposa, você não está vendo assim, param umas gostosonas de carro, de short curto, dão Coca-Cola para eles, são mecânicas, resolve o carro, acho que você já resolve o problema do carro, você já viu. Daí tem escrito assim, possibilidade 0,01, 0,01, daqui a pouco 0,0001, daqui a pouco 0, então vai aumentando aquele número de zeros. O problema é o seguinte, quando você fala em probabilidade, você fala em números. Então assim, tem possibilidade de chover amanhã? Tem. Qual é a probabilidade? 20%. Então, você falar que possibilidade é 0,001, está errado. Beleza. Tá? Beleza? Gostamos. Sobreviveu? Conseguiu fazer cálculo? Consegui, comecei aqui. Pessoal, 5 minutos para o descanso de vocês. Nossa, 5 minutos de descanso de vocês. Depois o Marlos, provavelmente, ele vai se vingar das minhas perguntas. Até. Aula.